Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João Teles, consultor SFP-HCM, com foco no módulo de folha de pagamento, mais especificamente regras e esquemas. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma função para chamadas de regras no nosso esquema de folha de pagamento. Quem nunca se deparou com aquela situação ou teve um cenário específico que nós não precisávamos de uma determinada rubrica para executar determinado processo? A gente sempre ali ia chamar uma regra pela rubrica, ou seja, coloca lá a rubrica de pagamento para startar, ou seja, quando ela existir, executa um tipo de processamento, ou quando essa rubrica existir, você troca o valor para essa. E isso foi até uma coisa muito comum que eu ouvia em regras, e eu já fiz isso, inclusive, acabava chamando uma rubrica que sempre existia ali no processamento para fazer com que a minha regra fosse inicializada, porque eu ainda não tinha conhecimento dessa função e o que ela era capaz de fazer. Então eu já fiz regra, por exemplo, utilizando aquela, lá no começo da minha carreira, utilizando aquela rubrica barra B09, por exemplo, salário contratual para 13º salário. Em quase todos os cenários essa rubrica existe, e eu utilizava ela simplesmente para executar minha regra. Só que eu via que tinha vezes que ou não dava certo o valor, ou acabava não entrando, e aí eu comecei a ficar inquieto, fui buscar, e eu descobri a função para chamadas de regras que chama Actio, A-C-T-I-O. Como a nossa função pitch, que lê a tabela IT, a função actio, ela serve para executar uma regra independente de qualquer rubrica salarial, se ela existe ou não, tá certo? Sempre quando o nosso processamento ele passa ali por aquela regra é forçada a ser executada e ela independe de qualquer rubrica para poder ser processado. Tirando isso, ela também executa apenas uma vez. Então você não tem aquele reprocessamento por todas as rubricas que vão passando pelo seu processamento da regra. Ela executa uma vez, faz o que tem que fazer e sai fora do processamento. Isso é muito útil, porque muitas vezes a gente não tem que utilizar uma rubrica para startar um processo. Eu vou mostrar um exemplo que coube certinho aqui a função A, para que a gente pudesse chamar uma regra aqui em um exemplo. Estou aqui com a tela do SAP já, e aqui eu estou mostrando uma regra que eu utilizei para atender uma determinada demanda, e essa regra em específico, ela não cabe ali uma rubrica para ser startada através da regra. Por quê? Porque no caso dessa regra, desse meu processamento, o cliente me disse que eu preciso verificar o grupo de empregado, o subgrupo do empregado e também ali a relação de emprego para assim poder fazer um pagamento. Então, o que vai fazer esse colaborador elegível a esse pagamento, se sim ou se não, não é uma rubrica estando ali na minha IT de entrada, e sim uma condição que vai estar armazenada ali na tabela WPBP. Tá certo? Então, se eu utilizasse uma rubrica aqui, eu ficaria refém de muitas coisas. A rubrica poderia não existir em algum caso, ela poderia estar com um abarte diferente, acabar ali não entrando no meu processamento. Em determinado mês ela poderia não existir, em determinado off-cycle, assim sucessivamente, colocando em risco a minha solução. E com essa função, a Actio, a gente acaba com esse problema. A regra ela fica independente, ou seja, sempre quando passar no processamento, a regra vai ser forçada a ser executada, tá bom? E assim fazendo com que as verificações sejam feitas apenas uma vez, ou seja, ela vai entrar e sair e independe de qualquer rubrica salarial, tá certo? Aqui nesse caso, eu fiz uma verificação aqui para fazer um pagamento e reparem que eu não uso uma rubrica salarial aqui, eu apenas coloco os 4 asteriscos onde eu colocaria ali a minha rubrica salarial. Mas o grande segredo não está nem na regra, e sim na chamada dessa função no esquema. Como que eu chamo essa função no esquema? É bem tranquilo, pessoal. Olhem aqui na linha 52 do meu esquema, tá? Aqui, ao invés de colocar pitch, que geralmente a gente usa ali na função, eu coloco actio. E no meu primeiro parâmetro, parâmetro 1, eu coloco a minha regra. E assim, ela é executada em qualquer momento, em qualquer possibilidade. Aqui eu não uso NoAB porque eu não vou ter um abarte, porque eu não estou interpretando uma rubrica, por exemplo. Eu estou interpretando uma regra, ou seja, eu estou fazendo com que a minha regra seja executada independente de qualquer coisa. Se vai ali preencher o cenário ou não, aí é outra história, mas ela vai ser executada em qualquer cenário, tá certo? E ela é bem tranquila de ser chamada no esquema. Basta se chamar com actio e a minha regra vai ser executada. Tá bom, pessoal?
Esse foi um comando aí, uma função que eu acabei aprendendo aí durante a minha carreira SAP e eu achei muito importante compartilhar com vocês, porque ele de fato facilita em muito o nosso dia a dia em relação a chamadas de regras no nosso processo. Por isso que é muito importante a gente sempre saber o que a nossa regra está fazendo, tá certo? Muito obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.